Márcia Huayna Cambeba, poeta, compositora, cantora, roteirista, fotógrafa, ativista, contadora de histórias, graduou-se em Geografia pela Universidade Estadual do Amazonas e é mestre em Geografia pela Universidade Federal do Amazonas. Márcia Cambeba utiliza todos os suportes possíveis para falar sobre território, identidade, biodiversidade e a memória da mulher indígena. Nascida na aldeia Belém dos Solimões, do povo ticuna, no Alto Amazonas, a escritora traz um olhar descolonizador em relação à cultura indígena do ontem e do hoje. Seu primeiro livro, Aikirikitamá, Eu Moro na Cidade, em português, fala sobre o indígena que nasce na aldeia, mas vive na cidade. Eu tenho o prazer enorme de conhecer a Márcia já há algum tempo. A Márcia é uma ativista, é uma pessoa encantadora, linda por dentro e por fora, como vocês podem ver. É uma pessoa muito querida, é uma pessoa que a gente tem assim, uma ligação, uma identificação de luta muito forte, né? Ela na questão indígena, eu na questão afro-brasileira, e aí a gente une as lutas em prol de uma educação mais emancipadora, né, Márcia? Eu sou muito feliz, minha amiga, querida, esse convite. Meus alunos estavam assim, ansiosos, alguns estavam já, né, querendo fazer pergunta logo, ontem. E assim, é um momento em que a gente precisa realmente pensar a sociedade, a gente precisa pensar como o Brasil está hoje diante dessa pandemia e como a situação dos indígenas também se encontra. Gente, Nani, eu começo falando pela Nani, que Nani é uma amiga muito amada, muito querida, ela sabe disso. Quando eu estou em São Paulo, ela vai de Jundiaí para ver, para a gente se encontrar, para assistir as palestras. E a última vez que a gente se encontrou, ela me levou. Onde foi, Nani? Ela me levou no quilombo urbano, né? No quilombo urbano. Que é um quilombo afro-brasileiro. Isso, que se vocês forem a São Paulo, procurem conhecer, é um lugar muito bom, muito bonito, muito aconchegante. E ela me pediu para falar para vocês sobre a questão indígena, então é isso que eu trago para vocês hoje. Dentro da questão indígena, nós temos o bem viver. O bem viver é justamente essa relação de como o ser humano ele se conecta com o que está ao seu redor. E dentro de uma aldeia, o que está ao nosso redor é justamente a natureza. A natureza em todo o seu contexto, né? A natureza em toda a sua beleza, em toda a sua espiritualidade. Porque na cultura indígena, nós acreditamos que tudo tem espírito. A árvore, a água, a terra, os animais vertebrados, invertebrados, os pássaros. Então, tudo antes de o mundo ser mundo, como os nossos olhos conseguem ver, de tudo tomar forma, os mais velhos contam que as árvores falavam, todos os animais se comunicavam verbalmente. Quando Nhanderu, que para muitos vai ser Deus, percebeu que que ele tinha criado o homem e que o homem estava sendo tomado por uma ganância, por um outro pensamento completamente maldoso, Nhanderu fez o seguinte, ele deu uma ordem. Ele disse, a partir de hoje, as árvores comunicarão entre si, somente entre si, os pássaros conseguirão se comunicar somente entre si, assim todos os animais continuarão a falar, mas ao homem eu tiro o direito de compreender. Então é isso. A gente começou foi tirado de nós essa grande dádiva, que para mim é uma dádiva, compreender a linguagem dos animais. E isso o indígena, de uma certa forma, dentro de sua cosmogonia, ele procura buscar, ele procura ter essa comunicação, porque também foi dada uma ordem, que os que tiverem coração puro conseguirão ter essa intercomunicação, essa interrelação espírito
com a espiritualidade da natureza. E o bem viver, ele vem para isso. Bem viver é você estar em comunhão com o todo. É você não se sentir apenas um espectador do cenário, mas você se colocar como parte integrante desse cenário natural. Você sentir a dor de uma árvore caindo. É você sentir a terra sendo retalhada. É você sentir um pássaro morto indevidamente porque aquela pessoa simplesmente queria se divertir atirando em um bando de passarinhos que migravam de um lugar para o outro para se procriar. Então, tudo isso o indígena consegue entender. Por exemplo, tem besouro que ele tem... Tem besouro, é porque eu estou sem a foto aqui, mas tem um besouro grande que ele tem um grafismo. A casquinha dele, em cima, você pode ver que tem um grafismo. E eu tentei até reproduzir essa casca, porque os nossos grafismos, eles trazem, muitas vezes, a representação dessa natureza. Porque, para nós, tudo isso é espírito, tudo isso é fortalecimento de uma espiritualidade que a sociedade perdeu. Então, a cidade, ela perdeu essa relação. E, ao perder essa relação, ela se coloca muito distante. O coração começa a endurecer, no sentido de não pensar o outro como o outro deve ser pensado. Não se perceber água, não se perceber terra. E isso é complicado, porque a gente acaba perdendo esse amor, essa união e esse pertencimento. Então, isso aqui é um grafismo. O que são grafismos? Grafismos são signos de comunicação, são formas de a gente entender o que o outro quer dizer. O grafismo, muitas vezes, ele traz a ideia de festa, de alegria, ele está presente desde o nascimento até a morte. Então, quando uma pessoa morre, existe um tipo de grafismo específico para entender que a família daquela pessoa está enlutada, está de luto. Ou que, de uma certa forma, a família daquela pessoa, naquele momento, se despede do ente querido, utilizando certos grafismos. É claro e evidente que alguns desses grafismos, eles são ideias que eu venho trazendo no meu conhecimento, das minhas memórias, do que meus avós e meus bisavós me comunicam. Então, a gente precisa... Mas tem grafismo que não é para ser usado, por exemplo, no corpo, porque é um grafismo especificamente de ritual. Então, tem grafismo que eu posso usar e tem grafismo que não me é permitido usar, porque ele é para ser usado só dentro do território, no ritual. É uma preparação, porque os grafismos, eles também funcionam como um portal que abre um canal de comunicação entre o homem e a espiritualidade. A mesma coisa quando eu pego o maracá e eu faço um movimento circular com o maracá. Eu estou dizendo que eu estou criando um círculo energético que vai me interligar com o universo ancestral espiritual. Todos os elementos que a gente usa como indígenas na nossa música traz as sonoridades da mata. Então, a mata, ela também se comunica, ela é sonora, ela é musical. A mata é uma representatividade dessa espiritualidade que está lá, mas que só se comunica a partir do momento que lhe é permitido. Então, quando a gente canta... Anauea Tungatara, Anauea Tungatara, Piranga Piraci Sawa, Piranga Piraci Sawa, Anauea Tungatara, Anauea Tungatara, Piranga Piraci Sawa, Piranga Piraci Sawa.
Anauê, 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 Então, a sonoridade da mata, ela é justamente uma forma de nos conectar, não só com a espiritualidade, mas de nos transportar para dentro de uma mata, para nos levar numa viagem imagética e sonora ao encontro dessas espiritualidades que estão na mata, e sentir. Isso aqui, por exemplo, é semente de seringueira. Então, a semente de seringueira que do seu tronco gera o látex, que vai gerar o chinelo que você usa, que vai gerar a bolsa que você usa, o pneu do seu carro, que está presente no seu cotidiano, ela também está aqui, sonora e viva. Então, quando eu falava há pouco para vocês sobre a questão da identidade, quem eu sou no contexto histórico brasileiro? Quem eu sou como negro, quem eu sou como indígena, quem eu sou como caboclo, quem eu sou como amazônida, quem eu sou como europeu, quem eu sou? Porque a questão da identidade não é só cor de pele, não é só ter o cabelo enrolado, né? A identidade, ela está para além do estereótipo, ela está para além de todas essas características físicas pessoais. Ela vai na forma de como você sente, o sentir. 3 minutos, tá, Márcia? Tá. O se perceber no contexto histórico, o se perceber dentro daquilo que você afirma para ser. Quem é a Márcia Cambeba como Cambeba? Márcia Cambeba é um ser que escreve, que compõe, que faz tudo isso, mas que, de uma certa forma, busca interligar os universos, trazer outras referências de outros lugares e construir essa relação de identidade e pertencimento, não só com os indígenas, mas também com comunidades quilombolas, porque muitas comunidades quilombolas aqui no Pará estão perdendo a sua essência, a sua identidade e o seu pertencimento. Porque aí, quando a gente perde tudo isso, a gente passa só a viver em comunidade, que é comum unidade. Mas a questão territorial, a questão de pertencimento, essa a gente deixa embora. E as igrejas, hoje, com todo respeito a todas as denominações religiosas, elas continuam a ser um processo extremo de impacto e dizimação de um povo que, vivo, está morto. Então, com isso, eu encerro aí. Obrigada, Ana. Obrigada, Márcia. Na verdade, a gente vai continuar o diálogo, né? Márcia, é importante, eu acho, também explicar para os alunos e para os convidados aqui que existe todo um estereótipo, né, em torno da pessoa indígena. As pessoas sempre têm a ideia de que é sempre aquelas pessoas que andam de cocá, com aquelas roupas, ou sem as roupas, né, e que dançam em círculo, aquela coisa bem estereotipada que a gente vê na televisão e nos filmes. E que ainda hoje, no século XX, as pessoas também imaginam que são pessoas, que os indígenas todos necessariamente têm que estar em suas aldeias. E aí existe um termo, que aí você pode obviamente falar melhor, que são os aldeados e não aldeados. Né? A Márcia é uma pessoa, é uma mulher indígena que nasceu numa aldeia, mas ela foi para a cidade. Então ela é uma não aldeada. Ela nasceu na aldeia e não está mais. Mas existem ainda muitos que moram nas aldeias, mas que vão para a cidade estudar e voltam para suas aldeias, tá? E acho que é importante isso, porque existe um movimento já acho que desde a Constituinte, porque o Ailton Krenak, como vocês viram, esqueci de explicar, viu, Márcia? Eu passei para eles 2 filmes do Ailton Krenak, aquele documentário Índios do Brasil, que ele apresenta, que com certeza você conhece, e um trechinho que ele deu, uma entrevista pro Nexo,
Jornal Nexo. Então, ele fala justamente que ele foi um dos que contribuíram para o relatório da Constituinte de 1988, como vocês viram no vídeo. Então, assim, existem muitos indígenas que foram estudar, foram se apropriar da língua do não indígena, do colonizador, que no caso da gente aqui é o português, né? Foram ser representados, foram se fazer presentes nesses espaços de conhecimento, porque o que mais existe são pessoas que vão para suas aldeias estudarem, sugar o conhecimento, às vezes, de uma forma indevida. Outros fazem pesquisas muito sérias, mas outros, às vezes, é só mesmo por conta de uma apropriação. Mas as vozes não são representadas. Então, a Márcia é um exemplo de uma mulher que foi estudar e que hoje ela representa a si mesma, enquanto mulher indígena, e ao seu povo, e aos demais povos indígenas brasileiros. Então, acho que é importante também frisar isso, né, Márcia? E a questão, justamente, da arte indígena, né? Muitas vezes ela ainda é colocada como tribal, que é uma expressão, inclusive, bastante pejorativa, que a gente não deve usar, né? Inclusive, eu passei para eles, Márcia, sua poesia índia eu não sou, e aí a gente vai depois no final ver quem, né, decorou a poesia, que eu pedi para eles fazerem trechos, né? Aí, de repente, é uma surpresa até para mim, porque eu ainda não vi se eles decoraram ou não. Então, eu tenho uma pergunta rapidinho para a gente desenvolver a ideia, que é o seguinte: as artes, as linguagens artísticas nas aldeias, elas são, indígenas de uma forma geral, essa é uma pergunta, elas são conjuntas. Então, por exemplo, se ao mesmo tempo que você está dançando, você está cantando, está tocando também, a questão dos grafismos você já explicou, né, que são esses traçados que são tanto nos tecidos quanto nos corpos. Existe essa relação das artes, das linguagens culturais, das manifestações nos povos indígenas serem também interligados? Nada se separa, tudo se interliga, né? Dentro da questão indígena é assim. Então, quando a gente está dançando, a gente está tocando os instrumentos, por exemplo, maracá, tem outros instrumentos que a gente toca, como a buzina, que faz aquele pum, pum, como as taquara também. Então, esse documentário, Doc Gotinhas Indígenas, ele mostra muito bem isso, porque ele mostra um momento desse. Então, a gente usa um chocalho no pé, que ele faz a marcação do tempo. E enquanto um está tocando, os outros que não estão com o instrumento, eles estão utilizando isso para fazer o... Isso é usado na tornozeleira, é uma tornozeleira. Isso fica amarrado aqui, ó. Pra gente... Eu estou com um aqui, eu tenho o par. Então, para a gente marcar, a gente pode estar batendo o tambor e marcando o tempo com isso. Nós territorializamos o Brasil. O Brasil não era Brasil quando nós chegamos aqui. O Brasil se tornou Brasil depois de nós. E nós somos o único país que levamos o nome de profissão. Brasileiro é profissão. É aquele que cortou o pau-brasil. Aquele que foi explorado para cortar o pau-brasil. Que foram também os indígenas. Os indígenas foram escravizados, sim. Nós também somos escravizados pela história. Nós também era um termo também pejorativo na época da colônia, né? Ser brasileiro. Justamente. E a gente fica afirmando que nós somos brasileiros. Não, nós somos pidorama, rapaz. Né? Então, é isso. Eu acho que a gente precisa compreender essa identidade e quem somos nós e afirmar, e entender que quando a gente afirma uma identidade, sendo nós negros ou sendo nós indígenas, a gente vai sofrer retaliação, mano. A gente vai sofrer preconceito na pele, a gente vai ser de todas as formas massacrado, porque esse é o peso que cai sobre a costa do ativista, de quem é ativista. Porque uma coisa Marco, eu dizer que sou negro e simplesmente pela cor da minha pele, pelo meu cabelo. Outra coisa é eu dizer que sou negro e lutar pelo coletivo. Aí eu quero ver, sabe?
eu dizer que sou indígena e na hora do pega para capar fazer o que fazem comigo. Vai tu aí para frente e nós vamos ficar aqui atrás. Aqui? Isso. Oi, dá para ouvir? Dá sim, pode perguntar. Então, eu queria saber como que ela chegou a ser escritora. Eu vi essa pergunta. Tá. Eu cheguei a ser escritora porque desde que eu vivi na aldeia, de que eu vivia na aldeia, eu via minha avó recitar poesia. Ela escrevia poesia e ela fazia músicas. Ela era compositora. E ela recitava, ela escrevia para eu recitar. Então, com 7 anos, sem ler, sem saber ler e nem escrever, eu decorava. Ela lia e eu decorava, porque eu fui ser alfabetizada depois que eu saí da aldeia, com 8 para 9. E aí ela lia, eu decorava e eu recitava para o turista. Então, minha avó treinou em mim não só o gosto de ser poeta e de ser compositora, mas também o gosto de ser escritora e trabalhou a minha memória, porque eu decoro feito, eu tenho uma memória de elefante, eu decoro feito rapidinho. Dá para mim, já decorei. Então, ela treinou isso em mim, e com 14 anos eu escrevo meus primeiros poemas, e a partir daí eu não parei mais. Mas só fui lançar livro depois que eu terminei o mestrado, em 2013, que eu lanço o primeiro livro, que é esse aqui, que é o Aikakiritama, a primeira versão. Ele foi lançado em 2013, e depois de 7 anos, ele é reeditado, e aí, daqui para frente, eu vou para o quarto livro agora. Nossa, Tá muito interessante. Obrigado, viu? Por nada. Tem as perguntas muito boas aqui. Seu José, liga o microfone, pode fazer sua pergunta para ela. Olha, seu José aí. Sim. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, seu José. A minha pergunta seria assim, você sente falta de alguma cultura indígena que hoje já não se faz mais? Eu sinto, seu José, eu sinto falta dos rituais, eu sinto falta dessa relação de aldeia, dessa partilha, desse cuidado, porque na aldeia um cuida do outro. Eu tenho um filho, então meu filho é cuidado por mim e também por todos da aldeia. Se ele for para a casa do senhor, por exemplo, ele vai lá, ele come, ele dorme. Vai na casa do outro, ele come, ele dorme. Então, a gente é cuidado por todo mundo. Eu cresci sendo cuidada por uma aldeia inteira, ouvindo narrativas de vários anciões. Então, eu sinto falta disso hoje para o meu filho e para mim também, né? E sinto falta dos rituais. Tanto que quando eu vou para a aldeia, da aula, eu peço que a gente faça ritual antes de começar a aula, depois da aula e depois, na madrugada, a gente dança até 3 da manhã. E acorda às 7 da manhã, vai estudar de novo e tudo recomeça. Por quê? Porque é uma forma de espiritualizar a alma da gente. Então, eu sinto falta disso aqui na cidade. Ok, muito obrigado. Sensacional. Márcia, tem uma outra pergunta aqui que é da Lucileide. Lucileide, se você quiser, pode fazer sua pergunta. Isso. Olá, Márcia, boa tarde, tudo bem? Prazer conhecê-la. Em primeiro lugar, parabenizá-la pelos livros, pela essa diversidade cultural, né, que você traz para a gente, porque aquilo que já foi comentado, né, a gente tem uma mentalidade de índio, de oca, roupa de pena, e é interessante. A aula está sendo assim bem produtiva em relação a gente entender a cultura, né? Então, parabéns, tá? Por tudo que você tem postado, os livros. E a minha pergunta seria como assim hoje a situação atual, né? Você até comentou que morreu, né? Acho que o Pajé, em relação à Covid. Como que está sendo esse cuidado dos povos que vivem em reserva mesmo, né? Esse cuidado, como que está sendo para vocês isso aí? Assim, a gente vive o Paiacã, o finado Paiacã, que foi um dos mais divulgados aí, o falecimento dele, porque ele era uma liderança internacional também. Ele dizia que a gente não vive em reserva, a gente vive em território, né? Porque ele reserva muito dos bichos, né? Então traz para a gente uma coisa muito. Então já fica uma lição de casa para usar sempre território, lugar.
Então, usem sempre esses termos, que vai ser bem legal, assim. E aí, o que está acontecendo? A gente está procurando, eu tô entre esses indígenas que articulam as coisas para os que estão na aldeia. A gente está buscando apoio fora do Brasil, nós já conseguimos com a Áustria, com a Alemanha, que são os 2 países que estão muito com a gente nessa ajuda humanitária. Como que eles ajudam? Eles mandam dinheiro e aqui a gente direciona para que povo vai. Ao chegar nessa aldeia, a pessoa que disponibilizou a conta para que caia o dinheiro, ela compra tudo em alimento não perecível, divide tudo em pequenos fardos de alimento, leva e distribui, e manda fotinha para a gente para comprovar de que, de fato, ela fez isso. À vontade,